Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos começar mais um vídeo, vamos falando de mais um vídeo aqui, vamos começar mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Bora, vamos começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro e o ano é 2024. Então vamos começar mais uma semana aqui falando de Deus, de motivação, de alegria, de vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 17 do livro de Samuel, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. Então vamos fazer essa leitura hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para dar aquela fortalecida no nosso compromisso aqui de sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de vida plena, de riqueza, de sabedoria para mais e mais pessoas. Então sejam todos bem-vindos. Estamos finalizando mais um mês, né? E vamos aproveitar esses 3 últimos meses aí para prosperar, para enriquecer, para adquirir sabedoria, para adquirir entendimento e conhecimento. Então, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com o maior livro de sabedoria que nós temos, chamado de Bíblia Sagrada, e que eu chamo muito respeitosamente também de um manual de instruções para a vida, do manual de instruções para a vida. Então vamos chegando, vamos fazer aqui o nosso vídeo, mas antes aí não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não paga nada, basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, né? Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o sinalzinho ali de positivo, ok? O seu positivo, que agindo assim você vai estar nos ajudando e muito. E lembre-se sempre, quem ajuda sempre é ajudado. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, né? E vamos abri-lo aqui no 9º livro, né? Chamado livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Então, 9º livro da Bíblia, né? Lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, ok? E chegamos no capítulo 17 do livro de Samuel, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, né? E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo então que você assista aos vídeos anteriores aí da nossa playlist chamada Reis, né? Primeiro livro de Reis, ou seja, livro de Reis. Então assista aí a nossa playlist chamada Reis, onde você vai poder encontrar os demais livros para que você possa obter mais conhecimento e sabedoria. Você vai poder encontrar todos os capítulos anteriores do 1 até o 16. E chegamos no capítulo 17, estamos continuando aqui a nossa história, né? Que é a história de Saul, né? E agora começamos também a falar de Davi, né? Que foi o segundo rei ali de Israel. Então Saul, que foi ungido o primeiro rei, e nós começamos já a falar agora de Davi, que é o segundo rei, vai ser o segundo rei ali do povo de Israel. Então, no versículo 1 do capítulo 17 do livro de Reis, diz assim, do livro de Samuel, né? Do primeiro livro de Samuel, diz assim: Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Então os filisteus, né, que estavam ali reunidos, eles reuniram ali os seus exércitos para a batalha contra os israelitas, né? Eles estavam reunidos ali em Socó, que pertence a Judá. Versículo 2: E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então Saul,
né? E os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá. Então eram os filisteus de um lado do vale e os israelitas do outro lado, né? Então eles se reuniram ali para a batalha, né? Porque era bem o que eles gostavam de fazer, eles viviam em guerra, 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 porque esse povo acha que a vida não é paz, não é harmonia, não é alegria, não é felicidade. Esse povo acha que a vida é matar, matar, guerra, guerra. Ou então o esporte favorito deles é a guerra, é a matança, né? Eles acham que isso eles estão fazendo até hoje em nome de Deus. Versículo 3: E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado, e entre eles havia um vale. E ali saiu, então os filisteus estavam de pé em um monte, né, de um lado, e Israel estava de pé em um monte do outro lado, e entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e um palmo. Então esse campeão ali dos filisteus, ele era um homem grande, um homem gigante que media mais de 3,20 m, aproximadamente 3,20 m de altura, né? E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, né? E a sua altura era de 3 metros aproximadamente, mais de 3,20 m de altura. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma espada encouraçada. E o peso da espada, aliás, o peso da capa era de 5.000 siclos de bronze. Então ele ali, o Golias, ele estava armado, né? Ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 siclos de bronze. Versículo 6: Ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. Então ele tinha, né, uma caneleira de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança, pesava 600 ciclos de ferro, e uma que portava um escudo ia adiante dele. Então um que portava um escudeiro ia adiante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e lhe disse: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul, escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Então aquele homem, ele desafiava ali, né? Ele desafiava todo o povo de Israel, né? Ele desafiava o povo de Israel, né? E pedia para que o exército de Israel escolhesse entre eles um campeão, um homem que fosse bom de batalha, para que lutasse contra Golias, né? Para que lutasse contra ele, né? Que fosse contra ele. Versículo 9: Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Então aquele guerreiro, aquele campeão ali dos filisteus, ele sempre estava desafiando ali o exército de Israel, né? E se Israel elegesse ali um campeão entre eles, né, que conseguisse matar então Golias, então todos os filisteus seriam servos dos israelitas. Mas se Golias matasse o campeão de Israel, então todo o povo de Israel iriam passar a servir os filisteus. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Versículo 11: Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Então, quando Saul ali, todo o exército de Israel, ouviram as palavras daqueles filisteus, eles ficaram com medo, eles ficaram atormentados, eles ficaram aterrorizados, né, de ouvir todo aquele desafio que aquele homem fazia.
Ora, Davi era o filho daquele Eufrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. Então Davi, agora vamos começar a falar de Davi. Então Davi era um dos 8 filhos ali de Jessé, né? O Eufrateu, né? Que vivia como todos os homens, né? Ou seja, cultivava ali a sua terra, né? Tinha algumas ovelhas, né? Cuidava da sua família, dos seus filhos, perfeito? Versículo 3: E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E o nome dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o seu primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro era Samar. Então os 3 filhos mais velhos ali daquele homem, do Jessé, então ele seguiu ali o exército de Saul. Eles foram para a batalha, se juntaram ao exército de Israel juntamente com Saul, né? Então era o Eliabe, né? O Abinadab e também o Samar. E Davi era o mais moço e os 3 mais velhos seguiam Saul. Davi era o mais moço dos 8 filhos ali, os 8 filhos homens. Lembrando que nessa época, que nessa era, não se falava muito das filhas mulheres, e sim apenas dos filhos homens que aquele homem, que aquele pai tinha, né? Que aquela família tinha. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. Lembrando que Davi era aquele homem, era aquele jovem, aquele moço que tocava a harpa ali para Saul, quando Saul estava sendo atormentado ali por um espírito maligno mandado por Deus. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Então, durante 40 dias, aquele filisteu ele desafiou ali o campeão ali de Israel durante 40 dias. Ele sempre fazia esse desafio, tanto de manhã quanto ao anoitecer. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa de cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. Então Jessé disse a Davi, né? Versículo 17. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa de cereal tostado, estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000. O capitão, porque tinha o capitão de 1000, o capitão de 100, o capitão de centênio, também o capitão de dezenas, né? E carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000. E observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Então, Jessé ordenou ali que Davi levasse alimentos ali para os seus filhos, os 3 filhos que estavam ali no exército de Israel, né? E também ordenou que Davi deveria saber, né, deveria trazer notícias, né, quando Davi retornar, deveria trazer notícias, né, de como estavam os seus irmãos, se seus irmãos estavam bem, se eles estavam feridos, se eles haviam sido mortos em batalha. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então Saul e os filhos de Jessé estavam ali no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20: E Davi se levantou cedo pela manhã, no dia seguinte, né? E deixou as ovelhas com um guardador, e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha. Então Davi chegou cedo lá no acampamento do exército de Israel, né? E chegou exatamente quando o exército estava ali, né, avançando para a batalha contra os filisteus. Versículo 21. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. Então era exército dos filisteus contra exército dos israelitas. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército, e veio e saudou os seus irmãos. Então Davi, ele deixou a carruagem dele ali com o guardador das carruagens, né? E ele correu até o exército, né, onde estavam os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias,
dos exércitos dos filisteus e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Então, exatamente quando Davi chegou ali, encontrou seus irmãos e ele estava ali conversando com seus irmãos, então chegou ali Golias e fez o mesmo desafio, né? E Davi ouviu aquele homem desafiando o exército de Deus, do Deus vivo. E quando viram o homem e todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. Então, Davi presenciou ali que quando aquele homem falava, todo o exército de Israel ficava temeroso e fugia dele. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Então os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei, o enriquecerá com grandes riquezas, e ele lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então os soldados, os homens ali de Israel, eles falaram ali para Davi, né, que o homem que conseguisse, né, o soldado que conseguisse matar aquele filisteu, aquele campeão dos filisteus, né? O rei o iria enriquecer com grandes riquezas e daria a sua filha, né, como esposa para aquele homem, deixaria livre toda a casa do seu pai. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio ao exército do Deus vivo? Então Davi perguntou ali mesmo: o que mesmo vai ser feito ali com o homem que conseguir matar esse filisteu, né? Este filisteu incircunciso que grita e desafia o exército do Deus vivo? Versículo 27. E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. Né? Então o povo novamente respondeu ali para Davi, dizendo, né, o que iria ser feito com o homem que conseguisse matar ali o gigante filisteu, né, no caso Golias. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a tua inconveniência do teu coração, e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Então Eliabe, que era o irmão mais velho ali, né, de Davi, então ele ficou irado ali com a presença de Davi, porque Davi ficava perguntando, ficava se gabando, ficava dizendo que podia derrotar ali Golias, né? Então Eliabe, ele ficou ali nervoso, ele ficou irado com Davi, né? E disse para Davi, né, eu conheço o teu orgulho, eu sei que você é uma pessoa orgulhosa, né? Sei que você é uma pessoa orgulhosa e desceu para cá e você veio aqui para a batalha, né? Você veio a batalha somente para se gabar e para ficar contando, né, vantagem, como se você pudesse, no caso, derrotar o Golias, né, o gigante ali dos filisteus. E Davi disse: O que fiz eu agora? Não há uma causa? E Davi disse: Por que está irado comigo? O que eu fiz agora? E ele se virou dele para o outro, e ele se virou dele para o outro lado, e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Então, novamente, Davi pergunta ali, né, para todos, né, para todos do exército ali, para todos os homens do exército, né, o que vai ser feito com um homem, né, que conseguir, né, no caso, derrotar Golias, que conseguir derrotar ali o campeão dos filisteus. E todos responderam a ele da mesma forma, ou seja, aquele homem que conseguisse derrotar, no caso Golias, o campeão ali dos filisteus, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará sua filha, né, para ser esposa do campeão, no que conseguir derrotar Golias, e também vai livrar a casa do seu pai, né? Vai deixar livre a casa do seu pai de todos os impostos, né? E as obrigações que o rei colocava sobre todo o povo de Israel, claro. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-la. Então,
quando o Davi, né, disse todas aquelas palavras, né, ele se dispôs, né, a lutar contra Golias, né, para livrar o povo de Israel ali, né, daquele campeão ali dos filisteus. Então o povo, ouvindo o que Davi estava falando, foram lá e relataram que existia, no caso, um campeão, existia uma pessoa que pretendia, né, que se dispôs a lutar ali contra aquele filisteu. E Davi disse a Saul que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. Então Davi disse a Saul que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Então Davi está se propondo ali aí a luta contra aquele filisteu. E Saul disse a Davi: Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul disse ali para Davi: ó, você não está preparado para lutar contra aquele homem, pois você é só um jovem, e aquele homem ele está ali pronto para a guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi disse a Saul: eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Então Davi disse ali para Saul, né? Eu cuidava das ovelhas do meu pai, e quando apareceu um leão e um urso, né? E tomaram ali um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, eu o feri e o matei. Então Davi disse ali que perseguiu o urso e também o leão, que tomaram ali um cordeiro ali do rebanho, né? E feriu e matou os dois. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos de Deus vivo. Então Davi diz ali para Saul, né, que matou o leão e matou também o urso, né, e que vai fazer a mesma coisa ali com aquele filisteu incircunciso que está desafiando ali o exército do Deus vivo. Além disso, Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai e o Senhor esteja contigo. Então Davi disse ali que o mesmo Deus que o livrou da pata do urso e também da pata do leão vai livrar Davi ali da mão daquele filisteu incircunciso, né? E Saul então disse a ele: vai e que Deus esteja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. Então Saul deu a sua armadura e sua capa ali para que Davi fosse à luta contra aquele filisteu. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou pois ele não tinha provado, e Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei, e Davi as tirou de si. Então aquelas roupas, aquelas indumentárias, né, a capa, a armadura, né, ficaram muito pesadas ali para Davi. Davi mal conseguia se mexer, mal conseguia andar com todas aquelas coisas que pesavam muito. Então Davi tirou e disse que não podia ir com aquelas indumentárias, pois pesavam muito. E ele tomou a mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas. Observe que ele escolhe para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha uma uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. A funda é aquele lançador de pedra, né? Que a pessoa lança e joga a pedra ao longe, né? No caso, aqui Davi vai jogar contra Golias. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. Então o filisteu se aproximou de Davi juntamente com seu escudeiro. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo de boa aparência. Então quando o filisteu viu ali Davi, ele
começou a zombar de Davi, porque Davi era um menino, né? Era apenas um menino jovem e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Então o filisteu, quando viu Davi ali com varas e com pedras, ele pergunta ali: sou eu algum cachorro para que você venha a mim com varas e com pedras? Então o filisteu ali amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então o filisteu disse para Davi: vem até mim, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Então Davi diz ali para o filisteu, né? Tu vens a mim com espada, com escudo, né? Com uma lança na mão, né? E eu vou a ti apenas com o Deus dos exércitos, ao qual você o desafiaste, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te farei, te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos, dos filisteus, neste dia para as aves do céu, e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Então Davi lança ali, né, o desafio ali contra aquele filisteu, e dizendo para ele que vai feri-lo, vai matá-lo, né, e vai arrancar a sua cabeça, Versículo 47. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. Então, toda essa assembleia, todo esse povo, no caso, todos os exércitos que estão reunidos aqui, saberá que Deus não salva, que o Senhor não salva com espada nem com lança, e sim, né? E sim, pois a batalha é do Senhor, né? A batalha é do Senhor e te entregará em nossas mãos. Versículo 48. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. Então, quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. Então, um estava correndo em direção ao outro. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a face na terra. Então, ambos, né, correram um em direção ao outro, um com a espada, uma lança, o outro apenas com uma funda e uma pedra, né? E Davi pegou aquela pedra e com aquela funda lançou, e a pedra pegou exatamente na testa lá do gigante filisteu, perfeito? E a pedra ali afundou a testa daquele gigante, e ele caiu com a face na terra, né? Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então Davi prevaleceu apenas com uma funda e uma pedra. Veja bem, olha o grande sinal aí de coragem, de sabedoria, né, de determinação, de que aquele menino, aquele garoto, apenas com uma pedra e com uma funda derrota um gigante, né, né. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia nenhuma espada em sua mão. Então, por não haver nenhuma espada na mão de Davi, Davi se dirigiu até o filisteu e pegou a espada dele e arrancou a cabeça do filisteu com a própria espada do filisteu. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou com ela. Ele cortou sua cabeça, e quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, eles fugiram. Então Davi, né, ele correu e se pôs de pé,
em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou. E com ela ele cortou a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles então fugiram. Versículo 52. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e os portões de Ecrom, até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e expoliaram as suas tendas. Então, quando o povo de Israel viram ali que os filisteus estavam fugindo, então eles perseguiram e foram matando os filisteus ali pelo caminho e tomaram todos os despojos de guerras ali das tendas dos filisteus. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, este jovem é filho de quem? E Abner disse: Como vive a tua alma, ó rei? Não sei te dizer. Então Saul, quando viu ali Davi avançando ali contra aquele filisteu, aquele menino corajoso, ele quis saber, né, de quem Davi era filho, né, e perguntou ali para o capitão do seu exército, que não soube lhe dizer. E o rei disse: investiga quem é o pai deste rapaz. Versículo 56. E o rei disse, né, Saul disse ali para Abner: investiga, né, investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul, com a cabeça do filisteu na sua mão. Então, quando Davi retornava ali do massacre, né, de ter matado aquele filisteu, ele estava com a cabeça de Golias na sua mão, e Abner o conduziu até o rei Saul. Versículo 58. E Saul lhe disse: de quem tu és filho, jovem? De quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o Belamita. Então, Saul quis saber quem era Davi, de quem ele era filho, no caso, né? Então ele pergunta para Davi, né? Quem é teu pai, né? E Davi responde: eu sou filho do teu servo Jessé, o Belamita. Então esse foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, perfeito? E nós vimos aqui, né, como Davi, ele foi perseverante, como ele foi constante, como ele foi insistente, né? E ele se achava apto mesmo, né, como ninguém, né? Ninguém tinha coragem de ir lá derrotar, de lutar contra o filisteu, contra o gigante filisteu Golias, chamado Golias, né? Mas Davi, ele se achava apto, mesmo ele sendo menino, ele se achava apto, ele se achava preparado, e ele foi lá e fez exatamente como ele havia dito que iria fazer. E ele derrotou Golias apenas com uma funda, né? Um lançador de pedra e uma pedra. Ele foi lá e afundou a testa daquele gigante com um lançador de pedra, com uma pedra, perfeito? Derrotou o gigante, arrancou a cabeça do gigante, perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, também chamado o primeiro livro de Reis. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, sabedoria, riqueza e vida plena. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali, aquela mãozinha sagrada, né, do positivo. Deixa apenas o seu like, agindo assim você vai estar nos ajudando em muito. Quem ajuda sempre será ajudado. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!